Fala pessoal, para mais um podcast cristão de Quebrada, cidade de Tiradentes. Estamos para mais um tema polêmico. Lembrando, nosso público não é para pessoas especialistas, mas para leigos sobre assuntos. No tema de hoje nós temos o recasamento. É bíblico ou não é bíblico? Mas se é bíblico, é permitido ou não é permitido? Então nós convidamos aqui o pastor Jair, que pastoreou nas quebradas também de São Paulo, especificamente Zona Leste, cidade de Tiradentes, onde ninguém quer vir. Essa que é a verdade. Eu sou o Everton, Gabriel, vulgo Bin Laden, Ederson, não tem vulgo nenhum, vulgo de... sem vulgo, mas a gente vai arrumar um vulgo para ele. E estamos com o Jair, mais um cristão de quebrada, com mais um tema polêmico, o recadastramento. O recasamento. Não deixa de ser um recadastramento. Recadastra lá no cartório. Então vamos lá, vamos primeiro explanar aí o assunto, certo? O que você acha sobre essa parada? Então, eu também sou leigo nesse assunto aí, até porque eu não sou casado nem nada. Vocês que têm propriedade para dizer sobre, temos aqui diferentes cosmovisões sobre o assunto. E eu tô aqui na bancada hoje mais por meio de aprendizagem mesmo. Bem, eu quero aprender aqui com quem tem muito que ensinar e falar. Então, eu quero apenas escutar. Você vai entrar no pouco. Você que vendeu essa polêmica. É uma visão, bichão. Exatamente. Bem, vamos ver. Então, segundo um texto bíblico que se encontra entre os evangelhos, Jesus fala que existe um único pecado que não tem perdão. Qualquer outro pecado, fora este que Jesus cita, que não tem perdão, qualquer outro pode ser perdoado, passíveis de erros, falhas, e que sofrerão o perdão de Deus. Dentro dessa cosmovisão de perdão e pecado e perdão, nós temos um que não será perdoado. Se nós casarmos na perspectiva de Jesus, que eles falam que o casamento só é dissolvido por meio da relação sexual ilícita entre o casal, aí o homem dá a carta de divórcio ou a mulher dá a carta de divórcio e vice-versa. Aí ele pode ser casado novamente, ou ela pode se casar novamente mediante o adultério. Calma aí, antes do Jair falar, já vai se apresentar. Hoje a gente está com problema de obras no entorno da igreja, mas antes do Jair começar a explanação do assunto e tal, certo? Você vai casar, certo? Se Deus quiser. E com a mulher, certo? De preferência. Com todo respeito, né? Quem não gosta, mas... Obviamente. Uma filha de pastor ainda. É que você deixou um tema mais polêmico ainda, né? Porque você falou de não perdão. Mas tudo bem. Depois a gente fala mais sobre isso. Se você viu que não deu certo, aí você que tá tipo como se fosse o pessoal que está nos assistindo. Não deu certo porque deu incompatibilidade. Essa é a desculpa do momento, incompatibilidade. Tudo é divórcio. Aí você vai se divorciar, certo? Os textos dizem, tudo bem, você se divorciou, mas não pode se casar de novo. Por quê? Porque existe uma cláusula no contrato bíblico que é o divórcio, o adultério que você falou. Sexo ilícito, fora do casamento. Você agiria, você viraria eunuco pelo resto da vida? Eu acho que cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar. É o seu caso, esse é o seu tudo. caso. O meu caso. Aí eu casei e eu fui traído, seria isso? Isso. Exatamente. Não, sem traição. Sem traição, só incompatibilidade. Eu entendo essa questão da incompatibilidade da seguinte forma. Tem uma coisa aí que a nossa sociedade prega muito, que é a historinha dos opostos se atraem. Pra mim, eu acho que isso daí é balela. É balela. Os opostos se atraem.
Isso daí é mentira, gente. Isso daí é só na física, na química, que os polos positivos e negativos se atraem. Isso daí é só nessa área. Não tem como você casar com uma pessoa que é diferente de você achando que vai dar certo. Eu vejo dessa forma. Então eu acredito assim, que primeiro casamento você tem que achar uma pessoa compatível. Essa questão da incompatibilidade, eu acho que é o principal motivo dos divórcios hoje dentro da igreja, seria por conta disso, né? Certo? Então, os opostos se atraem é uma fraude. É lógico que é, isso daí é romantismo, é romântico essa ideia. É fake news, é romântico, é Romeu e Julieta isso daí. Fraude. Fake news. Não, mas aí já é outro quesito. A mulher foi feita para o homem foi feita para a mulher. Aí são de sexos opostos, mas cada um tem sua função. Aí não entra nesse quesito. Eu estou falando de quesito de personalidade, religião, doutrina, tudo essa área aí que engloba, né? Igual o pastor já falou aí, a mulher é diferente do homem. Né? Imagine se você vai assistir sei lá, tem coisas que é coisa de homem, tem coisas que é coisa de mulher, né? Você vai jogar uma sinuca, vai levar sua mulher lá pra jogar uma sinuca, na parte de cara, você vai jogar... Sua mulher vai fazer o cabelo, vai te levar pra fazer a mulher vai pro salão de beleza, você vai ficar lá como? Eu já tive essas experiências. Você fica como? E constrange até o pessoal que tá, porque você está oprimido. Então tem coisas e coisas. Mas a questão aqui é a questão mais polêmica que é discutida nas igrejas, na cristandade geral. Divorciou, pode casar ou não pode? Se é um pecado que Deus não perdoa, aí a gente vai discutir já. Mas a gente está com jarzão de quebrada e vai começar a explanar. Não joga tudo assim já, não, vai devagarzinho. Faz render. Você teve sua experiência como pastor? Já pegou um caso como esse? Já peguei vários casos como esse. A maior parte das questões administrativas, de problemas na igreja, são alguns administrativos e outros são familiares, são domésticos, mas envolve principalmente o casal. Afeta a família como um todo, mas envolve o casal. O grande problema do divórcio é que existe uma máxima na Bíblia que diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a premissa do casamento. E o casamento ele é mal compreendido, né, no seu primeiro momento. Eu dei uma olhada aí numa pesquisa do IBGE e ele vai me dizer o seguinte, que 48% dos casamentos nos últimos 10 anos, eles terminam antes dos 10 anos de casados. 48%. Há 20 anos atrás, essa taxa era menor do que isso, o que significa que tem alguma coisa errada com essa instituição chamada casamento. Uma outra coisa que dá para fazer aqui na introdução é dizer que na década de 70 você não conseguia um divórcio fácil como é hoje. Você tinha que passar por um processo. Você primeiro tinha uma coisa chamada desquite. Quem é da geração, os pais de vocês aqui devem saber desse processo, né? Zé Maria que está passando ali sabe disso. Antigamente a gente tinha o desquite. E o desquite dizia o seguinte, que você tinha que ficar 2 anos separados, separação de corpos, para depois formatar o divórcio, porque nesses 2 anos você podia anular o processo de desquite e voltar como cônjuge, né? Então você tinha um índice muito pequeno de divórcio. Então a cultura hoje mudou e isso tem pressionado o divórcio em si, né? Vamos lá. A gente levantou essa questão porque um chão da fábrica que a gente vai vendo aquilo que é e o que não é. Mas pode dar seu exemplo? Agora não, no final. Porque a gente tem exemplos físicos, reais, dessas coisas. E uns defendem que não pode se casar, não ser por ato de adultério, e outros defendem que pela incompatibilidade
religiosa também, a Bíblia está defendendo isso. É por isso que a gente está chamando o pastor, porque a gente bota ele na roda, na fogueira e tira o corpo fora. Então a resposta não é minha, nem em cima dele, porque a gente é os cristãos de quebrar. Tá com ele aí na fogueira. Mas quer falar alguma coisa aí, defesa, alguma coisa mais? Não, pode dar. Ó, até essa questão assim, ó, do que aquilo que Deus uniu não separa o homem, mas e até essa perspectiva das pessoas é errada, porque as pessoas falam que é os de fora do casamento que estão separando os dois. Isso acontece, é claro, mas quem é o responsável pelo casamento? O casal. Então logo a culpa é sua e da mulher. De alguma maneira a culpa é de você. Se tem alguém interferindo na história, Por culpa de você. também, exatamente. Então, não separe o homem. Aí eles se separaram porque o povo se separou. Então é um vitimismo, o romantismo. O romantismo que a sociedade vem tratando o casamento. É por isso que o IBGE vai vir com esses dados também, né? Mas, numa perspectiva agora bíblica, o que pode e o que não pode de frente com o Jair? Como é que é? O que pode e o que não pode? Ok. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala num divórcio é que o casamento, que era um projeto de Deus, ele teve um fracasso, ok? Só que a gente tem que olhar a perspectiva da realização desse casamento. Tem duas coisas que são importantes. Primeiro, o papel da igreja no sentido de informar a construção de um casamento para aqueles que são noivos. Né? Não pode, tipo, liberalismo. Não. Deu errado, então Então, o casamento é uma instituição séria, uma aliança formada por duas pessoas na presença de Deus. Quando a gente fala em cosmogonia e criacionismo e evolucionismo, eu vou pular essa parte, mas a gente vai chegar numa cosmovisão. Esse conceito de cosmovisão não é o que eu penso, mas é como as coisas relacionadas ao meio em que eu vivo interferem naquilo que eu acredito. É muito mais do que só o que eu penso, é aquilo que eu sou, é aquilo que me forma. Isso é a minha cosmovisão. Então eu ouvi outro dia alguém dizer, uma pessoa divorciada, mulher, e ela disse assim: homem não presta. Mas ela é crente. A criação do homem foi algo feito por Deus e é a excelência da criação. Muito obrigado. Mas daí, quando há essa afirmação, é exatamente a ideia de que essa pessoa, apesar dela ser criacionista por definição, ela é evolucionista na sua afirmação. O casamento é construído com base nessas coisas. E para isso existe uma coisa que antecede o casamento, que é o namoro. No namoro você constrói ideias. Eu vi aqui o pastor André pregando outro dia, e ele dizia o seguinte: olha, você tem que perguntar tudo e informar tudo para a outra parte. Por quê? Porque a pessoa precisa saber com quem está casando, com quem está se relacionando. E é muito difícil já com essas informações. Não existe a família perfeita e o casal perfeito. Isso é utopia, né? Mas existe pessoas lutando para que a glória de Deus permaneça nessa unidade. Então o divórcio é a quebra dessa relação. Você não quebra um voto com a sua mulher quando você se divorcia. Você quebra um voto com Deus. E isso está relacionado à graça comum também, né? Porque a gente sabe de casais que não são cristãos, né? Os cristãos têm a prerrogativa de ficar, nós somos cristãos, então nosso casamento dura 40, 100 anos até que a morte separe, e não está acontecendo isso. Agora tem pessoas que não são cristãs, que se declaram de outras religiosidades, e o casamento dos caras está durando. Então não é uma questão diretamente ligada ao cristianismo, mas é uma questão ligada também ao caráter e à graça comum, né? É interessante a sua fala agora, Elton, porque sobre o relativismo. É um relativismo essa questão que você acabou de colocar, sobre que os casamentos do segmento cristão não estão durando e o casamento do ímpio está durando mais, né, na perspectiva dos dias atuais. Então, será que o casamento que nós fazemos na igreja e o casamento que os caras lá, os ímpios, fazem fora da igreja, o casamento que é feito da igreja, ele está correto, ou o casamento que é feito fora da igreja, mas que leva um duradouro, né, um a longo prazo, aí, casamento de 50 anos, é o certo e o da igreja não é o certo? Por quê? Porque
O da igreja determina que nós não podemos ter relação sexual antes do casamento. E o do lado de fora diz que isso daí não interfere em nada. Mas os que estão fazendo isso do lado de fora estão tendo o casamento duradouro. E os que não estão fazendo, ou estão fazendo do lado de dentro, estão tendo casamento no caminho. Qual está certo? Eita. Dizem que Já não estão estão fazendo. fazendo e estão Maravilha, olha que coisa interessante, né? Quer? Dentro de uma perspectiva à parte da Bíblia, existe uma moral, né? Existe um padrão de conduta que a gente chama de padrão moral. E aí, essa moral, ela estabelece também algumas leis. Você tem, por exemplo, um padrão de ética comportamental dentro de empresas. Dentro de casa também tem um padrão de ética moral. Então, as pessoas que se baseiam e seguem por essa ética que eles mesmos criaram dentro do seu casamento, vai ter um casamento duradouro. Agora, dentro da perspectiva cristã, não. Por quê? Porque quando Deus estabelece a sua palavra, Ele cria o homem, Ele cria com um propósito. Há um propósito na criação, né? Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele estabelece a família, Ele tem um propósito, que era a multiplicação, né? A propagação do homem dentro da terra, dentro do habitat que Deus criou para ele, e também a manifestação da glória de Deus nessa união. O problema é que quando você faz isso, pegando uma pessoa que é crente e uma pessoa que é ímpia, o julgo já é desigual e a Bíblia tem uma orientação para isso. Eu posso pegar aqui um exemplo muito clássico que todo mundo sabe, mas poucos comentam: José e Maria. Maria engravida, ela mora com José na mesma casa, mas eles são noivos. Eles têm um contrato matrimonial, mas eles vivem como se fossem noivos. Qual era o objetivo? Conhecimento. Ele só poderia casar, ter relações com ela após um casamento, mas eles já viviam no mesmo lugar. E José, a história é assim: a integridade e o temor de Deus dentro dessa perspectiva de casamento era uma referência ali naquela união. Mulher, a bendita entre todas as mulheres. E José, um homem temente a Deus. Olha que interessante essa perspectiva. Então, quando você casa e a pessoa não tem o mesmo padrão que você, o mesmo temor que você, há de fato uma incompatibilidade. Mas o namoro, ele é um processo que vai mostrar isso. Por isso eu entendo que a igreja, muitas vezes, ela peca por não trazer uma orientação para os noivos sobre o tema casamento, né? Eles não são ministrados. E aí a gente tem um monte de problemas. E detalhe, todo problema que a gente tiver nas famílias, ele reflete diretamente na igreja. Bem, eu concordo com o pastor Jair. Então, que a diferença entre o casamento do ímpio e o casamento do cristão é o seguinte: o casamento do ímpio, o casamento do não cristão, vamos dizer assim, né? Do não cristão é o casamento que eles têm relação sexual antes de formular no cartório, e de repente de fazer uma celebração numa igreja que pode ser cristã ou católica. Eles têm relação sexual, já mantêm relação sexual ativamente, mas eles vão lá e formalizam, casam numa igreja cristã ou numa igreja católica e fica tudo bem, mas eles não são cristãos. O casamento cristão, o casamento que é feito por dois cristãos, homem e mulher que sejam cristãos, eles tiverem relação sexual antes de fazer o cartório, de ter a celebração, a bênção do pastor, eu acredito, acho que foi o que o pastor quis dizer, que se tiver relação antes, vai sofrer a consequência, porque isso seria um pecado, sofreria a consequência lá atrás. A gente não tem um tempo para isso, mas chegaria a consequência, poderia ser que iria gerar o divórcio, poderia ser, mas porque já pecou. Então seria essa? Não, porque eu entendo o seguinte, que o que gera esse conflito de ideias é porque se você entende que você pecou dentro desse relacionamento contra Deus, há a questão do arrependimento,
O arrependimento trabalha a confissão e a confissão vai resultar no perdão. E aí começa tudo do zero. Tá? A Bíblia vai dizer que desses pecados Deus não se lembra mais. Como foi uma coisa entre você e uma outra parte, é uma coisa muito íntima e muito pessoal, há uma condição de conserto. Por quê? Vocês se casam. Para! Oferecimento um cristão de quebrado. Então agora a pergunta é a seguinte: por que fora o adultério, certo? Que é o que a palavra nos orienta para fazer o divórcio, por que é que o índice de divórcio, de separação, fora o que a palavra nos ensina, está acontecendo aí às milhares? Essa é a pergunta. Muito bem. O problema ele começa naquilo que eu disse na abertura. É porque as pessoas estão fazendo uma má interpretação sobre o que é casamento. Se o casamento ele é um movimento, um contrato, né, de associação limitada, né, é o que você faz lá no cartório civil, um contrato de união, é uma sociedade limitada entre um homem e uma mulher, né? E é isso que você assina lá no cartório. E a gente precisa definir casamento como uma coisa muito mais profunda do que isso dentro de uma perspectiva cristã. Ele foi instituído por Deus e ele tem um propósito. E o propósito é a glória de Deus dentro do casamento. Esse é o propósito. Só que para esse propósito se cumprir, a mulher tem um papel específico dentro do casamento e o homem tem outro papel específico. Dois problemas que nós vemos aí nos conflitos conjugais é a mulher fazendo o lado do homem e o homem muitas vezes se submetendo a essa condição. Tá? Tipo assim, quem manda aqui sou eu, você cala a sua boca. Tá certo? Garotinho oprimido. Então, foi falado sobre a questão moral, né, dentro do casamento de ambas partes. E eu acredito que assim, a gente vive numa sociedade, pastor, que a gente sofre, de certa forma, uma perseguição sutil. A gente não vê polícia correndo atrás de cristão e nada, mas eu consigo ter essa cosmovisão de que a gente sofre essa perseguição sutil contra os costumes morais da igreja, os costumes morais cristãos, que é uma perseguição moral. E tipo assim, eu acredito que a gente vive numa sociedade que ela é muito influenciada. O nosso povo, o pessoal dentro da igreja é muito influenciado pelas coisas externas, pela mídia, porque é cultural nosso essas coisas. E você vai ver o que está passando na mídia. Aí está passando a novela lá e os cristãos tá tudo assim, assistindo. Pousado. Aí o que acontece na novela? A novela começa lá, tudo bonitinho, pá, o cara vai na casa com a mulher. No segundo capítulo o cara já descasa com a mulher, casa com a cunhada, depois separa tudo, o filho da mulher casa com o marido de novo, e aí vira aquele enrolo todo. E o crente está assistindo aquilo, de certa forma ele está absorvendo isso que ele está vendo, isso que ele está vendo, isso que ele está ouvindo. Eu acredito que a má interpretação do casamento hoje, dentro do meio cristão, se dá também por conta dessa perseguição sutil que acontece na nossa sociedade nos dias atuais. Deixa eu ir primeiro. A culpa é da Globo, então. Também. Deixa eu ir primeiro. O som, aumenta esse som, o som tá baixo. Deixa eu subir um pouquinho. Som, então, gostei. Gostou? Gostei. A culpa é realmente da Globo. A culpa é da Globo, não processa nós, hein? Como que é o que você pode fazer cultural lá, artístico? Você tem livre... Licença poética. Licença poética, isso mesmo. Sim, vamos lá. Existe sim, a Globo ela é um sistema de doutrinação que ela... De massa, exatamente, de massa. O objetivo é doutrinar, é dizer que quando eu me separo, então eles vão colocar um casal que começou namorando e que eles vão romantizar, que é tudo muito bonito, vai ser um casamento de sucesso, uma união de sucesso, mas no meio do caminho, ambos são bonitos, o casal são um casal padrãozinho, bonito, né? Padrãozinho, só que no meio do caminho vai ver a interferência de uma moça bonita também e que vai chegar e vai interferir.
Até aquele momento, até que não chega essa terceira pessoa, tá tudo muito perfeito, né? Romantizado, azul e rosa e tal. Quando chega a mulher, que também é bonita, ela vai interferir de tal forma que o cara vai querer ficar com ela vai forçar e o cara vai aceitar ficar com ela, só que a doutrina é a seguinte, que é bonito isso, que isso é legal, que é romântico. E aí, o crente que sou eu, tá lá assim, ó. E nós estamos vibrando para dar certo, que é o casamento com a outra mulher dê certo. Essa é a doutrina. Antes do pastor Nossa, ir É para o prato cheio, né? Que você queria, era isso? aqui a gente sempre está tentando traduzir aquilo que a gente passa com as letras de músicas muito famosas que fizeram histórias aí, são tocadas e cantadas até hoje. Então, qual é o padrão? O padrão é esse aqui, ó. Paz na Cama, canção de Leandro e Leonardo. Quando alguém te perguntar por que voltei, não precisa a verdade esconder. Diga que voltei porque te amo, que voltei porque te quero e que sou louco por você. Primeiro eles quebram o pau, aí ele tá voltando, né? É o romântico. Ó. E se alguém insistir, que o povo se intromete, né? Se o Zé Povinho insistir e perguntar, porque foi que me aceitou, diga que sem mim você não vive. Ó, olha só, o cara tá dizendo pra mina dizer pra o outro. Diga pro Zé Povinho. Diga que sem mim você não vive e que sente a minha falta e depende desse amor. Aí os cristãos, que são os doutrinadores, mano. Como esses caras chapam nas ideias? É a perseguição sutil. E quantos milhões de algo, quantos milhões de tocadas nas rádios, nos programas essa música fez? Isso é doutrinação. Aí a gente vem com a verdade para tirar a pessoa da Matrix, os caras vêm e falam que a gente é louco. E é legal o refrão dessa música, que é muito, diga-se de passagem, é muito bonitinha. Como é que é esse refrão aí? E se de dia a gente briga, quebra o pau no CDHU, aqui em Cidade Tiradentes, o maior complexo habitacional da América Latina é a Cidade Tiradentes, essa quebrada. Os vizinhos ficam ouvindo tudo, uma baixaria. O pessoal até abre a janela, dá pra ouvir o barulho, né? E se de dia a gente briga e o CDHU todo vê, à noite a gente se ama, ao padrão. É que a nossa diferença se acabam no quarto, nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Aí de novo, se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Então tá vendo? Qual é o padrão disso, mano? Não tem padrão. O padrão é a carnalidade, sexualidade, tá vendo? A romantização. O senhor acha disso, pastor, que o senhor que viveu mais do que nós? Ok, começando, Pantanal é uma reprise que passou na Manchete há mais ou menos 20 anos atrás. É a novela que a mulher, quem vira cobra? Acho que é o velho do Rio. O velho do Rio vira cobra, a outra vira onça. Eu não sei, mas na época eu estava na Bahia e eu estava num lugar que a gente chama de agrovila, né? É uma aldeia onde você tem 500 casas, 500 habitantes. Elas são padrões, existem muitas delas na região, só que elas têm uma distância entre uma aldeia e outra de 7 quilômetros, porque são áreas de colonos. Então, por exemplo, nessa época, um tinha televisão, no meio de 500 famílias, poucos tinham televisão, lógico que eram mais de um. Mas existia um lugar, só tinha um telefone público na vila, né? Que era um telefone num posto telefônico. Então quando alguém ligava para alguém lá, então o cara saía de bicicleta, ia na casa, avisava, o cara vinha até o posto para atender. E nesse posto tinha uma televisão. Então na época que passava essa novela, muita gente ia lá assistir, inclusive eu. E eu comecei a perceber a capacidade que as pessoas têm de repetir aquilo que está acontecendo na novela, como assimilar como sendo uma coisa boa. Sendo influenciado, né? Exatamente. Só que o problema do cristão hoje é que ele não tem que sofrer essas questões, porque ele tem a capacidade de ligar e desligar. Isso aqui tem um monte de pornografia e tem muita gente que usa a palavra de Deus aqui dentro. Ele tem que ter a consciência de que a palavra de Deus é algo muito, eu diria que santo, no sentido
de que ele é puro, né? A pureza do texto, e ele está colocando no meio de uma coisa impura. Antigamente eu era até contra isso, hoje não, mas o crente ele precisa ser doutrinado no sentido dele não se ater a esse tipo de coisa. No casamento isso acontece muito. A grama do vizinho é melhor do que a minha. A mulher do vizinho é mais bonita que a minha, ela é mais cheirosa do que a minha. A perspectiva do homem sem Deus é sempre olhar dentro disso. Eu quero ter o que o outro tem. Ele parece ser mais feliz que eu, deve ser porque a mulher dele é melhor que a minha, sabe? E aí ele vai criando situações, vai moldando, construindo uma situação, e daqui a pouco ele está pecando até por pensamento. Ele não precisa configurar um ato prático e real, mas ele pode idealizar isso no pensamento. Ele pode dormir com a mulher dele como se estivesse dormindo com a vizinha dele. Isso funciona também pelo outro lado. Então a igreja ela tem um papel que é fundamental. Sabe qual é? Fazer a diferença no mundo. Quando a gente diz que a igreja ela é a luz para o mundo, né? Que ela é o sal da terra, então nós estamos tentando passar a ideia de que ela é um ambiente que tempera o lugar. Então nós vamos ter questões aí que são difíceis. Eu sei que eu vou perder esse foco, então eu vou dizer aqui que o divórcio ele é analisado caso a caso. A gente não pode colocar tudo no balaio e falar, ó, vai para o céu, vai para o inferno. Ninguém pode condenar ninguém, mas a gente tem que saber que o divórcio é algo que Deus não quer, que Deus não gostaria, que Ele abomina a rejeição, abomina o divórcio, e por isso a ideia de Deus pro casamento é que não se separe, até que a morte o separe. Ela é o ponto final para isso. Legal. Eu quero fazer uma pergunta pro Everton. Posição do pastor, legal. Quero fazer a pergunta voltada para o pastor Everton. É o seguinte, Everton, se a gente está entendendo que os divórcios têm sofrido interferências externas, trazendo impacto e gerando a dissolução da família e tudo mais, por doutrinação que chega por meio de uma televisão, a pergunta é a seguinte: se a Bíblia, a palavra de Deus que nós usamos na igreja, ela trata fielmente do casamento, da construção da família. A gente tem o exemplo do cabeludo lá, do Sansão e Dalila, filho de Deus e filho dos homens. É uma perspectiva. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que é que nós temos a doutrinação desvirtuada, deturpada, que destrói as famílias do lado de fora e, portanto, as famílias que já têm problemas entre si recebem essa doutrinação para si e corresponde dizendo também sim ao divórcio? A igreja não trabalha isso. Por que é que agora, no começo, por que a igreja não trabalha essa questão de casamento, essa questão de escolha? Por que é que a igreja passa anos e vira anos, meses e vira meses, falando sobre qualquer outro tipo de assunto e não fala sobre essa questão de salvar aquilo que está perdido dentro da igreja? Eu acho não, tudo está no princípio, né, de como já é a constituição lá da salinha das crianças, por exemplo. As crianças têm que ter uma matéria sólida, porque nós vivemos no mundo ainda, um mundo caído. Gênesis 3 vai falar, e Gênesis 6, e vem dilúvio, só tragédia. Já no mal, é a base. Agora, quando eu conheço Cristo, a gente vai até falar disso hoje à noite, não vou dar spoiler aqui. Quando eu conheço o Cristo das Escrituras verdadeira, a coisa muda, porque eu vou exercitar os dons do Espírito. Então, não tem jeito, esse negócio de compatibilidade sempre vai existir, porque é uma mulher e um homem, já é diferente em um monte de aspectos. Eu gosto de futebol, de esporte, um monte de coisa, minha esposa não gosta. Só por conta de eu ser corintiano, ela quis ser palmeirense, só para respeito. Mas já é uma incompatibilidade, sempre vai ter incompatibilidade. Ou é muito sal, ou é muito açúcar, é muito tudo. Então, como que eu aprendo a lidar com essas coisas? Eu só aprendo a lidar se é manifesto na minha vida os frutos do Espírito.
Se a gente tenta manifestar os frutos do Espírito na nossa vida, qualquer situação a gente é capaz de lidar com ela e ser próspero naquela situação, certo? E tem N exemplos. Agora eu acredito na estrutura básica, que é a fé sólida cristã, que não é a fé preconceituosa. Por quê? Porque Isaías 53 vai dizer que tudo ele levou na cruz. Os divórcios, os adultérios, tudo. Não para que a graça nos torne libertinos, mas por conta da graça isso nos constrange a viver uma vida digna, e só é possível exercitando o fruto do Espírito, sabendo que nós somos. Então, mas isso aí a gente chamou o pastor Jair para jogar ele na fogueira. Não, mas eu quero manter você na fogueira, calma. Você começou. Não, eu sou cristão de verdade. Você começou dizendo o seguinte, que isso deveria acontecer, que já ser tratado na base. Ser tratado na base, lá com as crianças, com as crianças e tal. Legal, isso daí é positivo. E então, se a gente não trata, se a gente não começa a tratar essa coisa do ensino sobre como tratar bem uma pessoa, e daí você vai falar que quando você começar a namorar, você esse tratar bem vai sofrer reflexo com a namorada. Mas legal, se a gente não abordar esses assuntos na igreja, e que comece aqui na salinha com as crianças, a questão é a seguinte, que os caras já estão fazendo doutrinação a respeito de homossexualidade. Sim. Então a gente já encontra dois problemas. A gente encontra problemas de que a média de divórcio é muito maior na igreja. Isso poderia ter que diminuir, e porque por falta de algum respaldo, de um ensino pesado voltado para a família na igreja, por falta disso daí. Agora, já não obstante a essa ausência, a gente tem agora já alguém aí, partido, dizendo que a criança pode escolher ser homem ou não. Como que a gente vai fazer? Tem que resolver isso, ou não? Ou deixa? Não, eu acredito que partido de direita e de esquerda é a mesma coisa no Brasil. Não tem. A gente aqui tá pouco se lixando para o partido político. O que é interessante na esquerda, pelo menos, que a esquerda já é autêntica. Não fica mascarando as coisas, a gente vai defender isso, então vamos defender. É autêntico a esquerda. A direita é uma patifaria e é escondida atrás de maçonaria, romântico, romântico e não sei o que. Defende os bons costumes, caçar marido. Isso não existe. O que existe? A luta contra o mundo que jaz no maligno, e esse mundo jaz no maligno, ele quer acabar de qualquer maneira com a igreja. Aí vai ter partido isso, partido daquilo, partido do outro, novela, filme, seriado, tudo é para acabar com a igreja. Incluir o patriarcado também, né? O entretenimento. Se a gente vacilar, o que a gente vai fazer? Opa, hoje é domingão, vou lá na Arena Corinthians, aqui, Itaquerinha próximo. Ficar nesse ramo do entretenimento. Então, quando a gente conhece Cristo, a gente é tomado dessa dimensãozinha pobre do mundo e é arrancado para uma dimensão. É por isso que a gente fala de Matrix sempre. A Matrix é exatamente, eu olho o Neo como se fosse um cliente autêntico, verdadeiro, que conhece a máquina e agora ele vive à margem, vendo o mundo se acabar e tentando. Ele é o instrumento de resgatar aquele e mostrar, tá vendo? Isso é a verdade. Quer dizer, isso é a mentira e a verdade é essa. A gente vive em outra dimensão. Só que para fazer isso, a gente tem que ter uma educação sólida já da base. Porque quando a criança... O que os textos dizem? Ensina o teu caminho, o filho no caminho que deve andar. No caminho. Só que as pessoas acham que é trazer para a igreja. E não é mais isso. Aí na igreja a professora lá está cheia de problemas já para resolver teste de divórcio. O que ela está passando para os alunos? Isso tem que ser avaliado e reavaliado e reavaliado e reavaliado. Não tem como. Mas aí é outro tema. A gente está para dizer se o pastor acha certo cara se divorciar e se casar de novo com uma mulher ainda viva. Sem firula. Eu tinha falado há alguns minutos que cada caso é um caso. Então vou pegar aqui alguns exemplos de casos que eu já peguei, já tive que administrar. Violência doméstica, tá? Isso é um caso. O cara espancava a mulher, depois ele chegava em casa... Um cara que espanca a mulher, o que a gente faz? Madeira. Pois é, nós tivemos um caso assim na Tiradentes. Eu era novo convertido, não esqueço disso. E
Nós sempre falávamos, o cara apanhava num campo de futebol, a mulher dele na igreja, com as crianças. Quando ela chegava em casa, que ela já estava mamada, ele ia lá e dava umas porradas nela, e ela grávida. Aí um dia ele bateu nela, aí nós fomos obrigados a... Porque a gente sempre falava, aí ele ia na igreja, pedia perdão, falava que não ia fazer isso, chorava, pedia perdão para ela e ficava tudo beleza. Aí um dia, ela já grávida de uns 5, 6 meses, ele apanhou no campo, ele bebia no campo, jogava bola, apanhava lá dentro, depois chegava em casa e queria descontar na mulher. Aí um dia juntou uma galera, e eu estava no meio, e a gente foi lá, ele tinha um Fiat 147, a gente juntou a roupa dele dentro de casa, descemos um cacete e fizemos ele embora. E a esposa dele autorizou, né? E aí foi beleza, ele... Aí sim, ela autorizou? Aí sim, aí não vai ficar aqui ó, nessa música. E se um dia alguém me perguntar por que voltei, aí tá de brincadeira. Eu tive uma outra situação, isso lá em Brasília, já mais maduro, onde aconteceu uma situação de agressão também. Só que aonde eu fazia faculdade, eles tinham um esquema de aconselhamento bíblico, né, a Polilife. Aqui em São Paulo nós temos o Nutra, né? E o cara, ele tinha a mesma coisa, é mais ou menos o mesmo padrão. O cara chegava em casa nervoso e papapá, a mulher falava alguma coisa, ele explodia e acabava batendo. Aí o que... Como que é? Dar um gatilho lá? Exato. O gatilho na cabeça. Só que esse cara era crente mesmo. Ele frequentava a igreja, era com a família, mas chegavam... Então o que foi feito? Tirou-se ele de perto da família. Ele trabalhava, funcionário público, então ele ia, trabalhava, sustentava a casa que ele não ia mais, e ele começou a ser tratado à luz da palavra de Deus. Não é mais fácil ele tomar um vinho do que quebrar a cara da mulher? Então, mas aí ele foi tratado. Ó, pra você ter uma ideia, para ele encontrar com a esposa e os filhos para assistir um culto sentado lado a lado, demorou 3 meses. Para ele conseguir voltar a fazer um almoço na casa dele num domingo em família, demorou 6 meses. Para que ele pudesse entender o que é o casamento, o que é viver maritalmente com uma mulher, qual é o papel dele dentro daquele casamento, que é de protetor, papapá. Depois que tudo feito, todo esse processo, a igreja entendeu que ele estava apto a voltar para a casa dele, e ele voltou e se tornou uma família feliz. O problema do divórcio, ele é tão danoso que ele vai trazer um efeito aos filhos. Desculpa, mas até esse negócio de família feliz não significa sem problema. Não, isso não. Porque o sistema diz, família feliz e feliz para sempre. Esse romantismo não existe aqui, porque todo dia, eu fui casado 20 anos, cara. Todo dia quando amanhecia eu falava, mulher, quer casar de novo comigo? Porque no dia anterior talvez eu tivesse vontade de falar, vou embora. Mulher tem hora que... Né? Aí você amanhece, mulher, casa comigo de novo, tá, tudo bem, então vamos orar e glória a Deus. Mas existem processos no casamento, porque existem opiniões, existem diferenças. A construção biológica de uma mulher é uma, o marido é mais disciplina, a mulher fica lá, filho, tá na hora de ir para a escola. Acho que você vive isso em casa, né? Filho, tá na... Mãe, só mais 5 minutos. Aí o pai sai do quarto, você não tá ouvindo sua mãe falar, não, rapaz, moleque voa da cama. Pai tem um papel dentro da construção de uma família e a mãe tem outro papel. Patriarcado, né? Não é exatamente patriarcado, porque quando você pensa em patriarcado, você está pensando em gerações. E quanto mais velho de todas essas gerações de família existir, é ele quem manda. E virou pejorativo esse termo. Porque no século XXI a mulher, é lógico, a mulher ganhou outro papel e é normal, a mulher sai para trabalhar para complementar a renda, certo? Maravilha, isso é excelente. Então, quer dizer, se a mulher é para ajudar o homem, quem é o líder principal da casa? Então, se ainda é o homem tem que lavar a louça, tem que lavar a roupa, tem que fazer tudo. E é isso que não é tratado também. O problema das igrejas também está nesse termo patriarcado, no sentido que o homem é igual na casa grega. Na casa grega, o homem é o patriarca, ele fica sentado e já era. No cristianismo é o contrário, porque Jesus ele morre na cruz pela sua esposa.
que é a noiva. Então já existe uma diferença entre patriarcado Doação do homem. muito grande, e vale fazer uma exegese disso, porque as pessoas acham que o patriarcado cristão é o cara que fica sentado lá com a bunda na cadeira sem fazer nada. Se você é um cristão assim, você é um bunda mole e você está fadado ao fracasso. Tem que ser o padrão é Cristo, né? E se você quiser ir para a igreja, procura a igreja Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. No bairro gente feliz é a Eu vou seguindo. Essas é lugar de gente feliz. Queridos, é sempre muito importante, e é importante principalmente para você que está aí do outro lado, é você pensar que se você tem um problema conjugal, se você tem um problema doméstico aí, você não está conseguindo administrar isso sozinho, procure um pastor, uma igreja bíblica, uma igreja literalmente bíblica. Não procura pessoas que vão impor a mão sobre a sua cabeça e falar: você está abençoado em nome de Jesus. Mas procure pessoas que tenham condições, capacidade para te orientar, para te ajudar, porque a igreja de Cristo, ela entende que é melhor você tratar um casamento do que você esperar chegar ao ponto do divórcio. E normalmente o que acontece dentro das igrejas é que o pastor é o último a saber. Quando ele vai saber que a família, o casal está com problemas, eles já decidiram que vão se divorciar. E a culpa é do pastor. Então compartilhem, dividam, sabe? É um fardo pesado, a gente sabe disso. E cada situação é uma situação e elas precisam ser tratadas dentro de um contexto totalmente bíblico, para que a gente possa ver a mão de Deus agindo no casamento, ok? O Everton, o pastor Gabriel, não sei se já vai acabar. Vamos dar os textos bíblicos rápido e fazer um comentário breve? Sim, pra gente... sim. Tá legal o papo hoje, tá gostoso, tá gostoso. Acho que o pessoal quer falar. Esse aqui tava, ó. Vai pro texto, O texto bíblico que eu vou pegar para nós comentar sobre o que o pastor acabou de falar agora, a última fala do pastor, é em 1 Coríntios capítulo 7. Eu vou usar o verso 13 e o verso 14 para nós comentar. 1 Coríntios 7, verso 13 e verso 14, para nós fecharmos fazendo um comentário nele. O 13 está escrito o seguinte: e se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela... 1 Coríntios 7? Não, 1 Coríntios 7, verso 13. 13 e 14. 13 e 14. Vamos lá. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concordar em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, no verso 15, mas se o não crente quiser, separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os chamou vocês para viver em paz. Pois você, mulher, pois você, ó mulher, como se salvará o seu marido? Como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Bem, o comentário que eu irei fazer é o seguinte, que o segundo texto é se haver um acordo de comunhão entre o crente e o não crente, então que se mantém esse acordo. O princípio é se os dois estão de acordo. Se estiver de acordo. O princípio é haver um acordo entre o não crente e o não crente que se mantém esse casamento. Entretanto, o texto ainda ele continua fazendo orientação dizendo o seguinte: mas se ou a mulher não crente ou o marido não crente pede o divórcio, que o marido crente ou a esposa crente dê o divórcio para ele, porque não se sabe se o marido ou a esposa não crente vai se salvar, e o princípio é que Deus não chamou para que ambos vivessem
em uma eterna confusão, né? Então o conselho é, se seu esposo ou se sua esposa que não é crente está pedindo divórcio, dê, porque nós temos na Bíblia essa orientação, esse respaldo para que cada um vai seguir sua vida. Agora, pastor, faz o seu comentário ou qualquer um de nós três. Esse aqui é o sabatinado da vez. Ok. Bom, primeira coisa que a gente precisa contextualizar esse texto aí. Ele é o início da igreja sendo pregado aos gentios, né? Paulo, ele é o missionário dos gentios, é o apóstolo dos gentios. Então o que acontecia? Você tinha situações onde o evangelho era pregado e uma das partes se convertia e a outra não. Algumas situações o casal e a família inteira às vezes se convertiam ao evangelho. E aí as perguntas são essas. Se vocês pegarem esse texto antes, você vai ver o mesmo questionamento e Paulo orientando, por exemplo, um questionamento que as famílias sabem, fala, olha, é justo a gente se separar por um tempo para a gente pregar o evangelho? E Paulo vai dizer não, tá? Não façam isso. E aí ele vai dar várias orientações, e essa orientação aqui era porque a igreja estava sendo estabelecida, casais casados que eram ímpios, e de repente uma das partes se converte. E aí Paulo está dizendo, olha, se o outro aceitar, fica de boa, fica como está tudo bem. Através da tua vida, a sua família vai ser santificada. Aí ele fala, olha, só que se o outro não aceitar, ele tem uma prática mundana, ele é um idólatra, ele tem uma outra forma de crer, e ele resolve ir embora, pode deixar e fique em paz. Porque você está permitindo a separação por uma profissão de fé em Cristo. Olha a diferença, né? Você está falando, olha, eu sou de Deus e eu quero isso. Mas é diferente. Você vai ter um texto bíblico aqui que eu estava vendo, ele vai falar, olha, não se misturem, um aconselhamento antes do casamento, não se misturem com jugo desigual, não se casem. E ele vai dar exemplos, que ele vai falar, olha, que bem há, né? A justiça com a injustiça, né? Qual o padrão? Não existe. Então a ideia, nesse texto específico, a contextualização dele é essa, é de que são duas pessoas que estão no mundo, uma se converte e a outra não. Mas antes disso, falando de contextualização, ele diz, seria bom que vocês ficassem igual a mim, sem casar. Mas, como nós aqui somos da linha de Salomão, Cantares 4:10 diz assim, que belos são os teus amores, ó minha amada, ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que, adivinha do que o quê? Do que o vinho. A mulher é melhor que o vinho, todo mundo concorda com isso. Por que estamos falando disso? Porque os três estão mais viúvos, né? O pastor já experimentou o casamento, que maravilha. Mas os caras aqui. Não, eu estou na pista, daqui uns dias você vê lá o Jairão. Não, mas Paulo diz que é bom que você seja como ele. Eunuco de coração. O texto bíblico diz assim que eu sou livre. Tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante que essa questão do vinho, Jesus fez. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho em um casamento. Só que o noivo, imagina o noivo bebendo aquele vinho. Cara, que vinho, Jesus fez o vinho. Mas ele olha para a mulher e é o que o texto está dizendo. O texto é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Então, mas a mulher é melhor que o vinho. Então tem que ter o casamento. Está vendo que o casamento é de Deus? Mas, contextualizando aqui, o texto está dizendo sobre. É bom que você tenha uma mulher só para não ficar na safadeza. Isso é um fato. Então a safadeza não agrada o coração de Deus, mas a explanação do pastor também foi perfeita. Agora você, meu amigo, casaria outra vez? Não, eu não casaria mais. Eu nunca. A gente vai mudar o quadro Eunuco de Quebrada. Não, eu não casaria, eu seguiria o exemplo, a orientação de Paulo. Eu não casaria. A mulher é melhor que o vinho. Amanhã você pode falar outra coisa para nós, viu? Vai ser cobrado. Não, vai ser... Tem que ir pro YouTube
Hoje, agora, no dia de hoje, domingão, dia 26, eu não casaria. Agora eu não sei como vai ser amanhã, quando virar o dia. Então agora eu não casaria. E seguiria a orientação de Paulo. Para mim, agora nesse momento, consigo servir a Deus melhor. Olha que maravilha. Então você está aqui, ó. Portanto, gostaria que todos, no verso 7, portanto, gostaria que todos os homens, e todos são todos mesmo, estivessem na mesma condição em que eu vivo. O que Paulo está dizendo? Ele vive pela pregação do Evangelho, né? Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus. Então ele está falando, não, quem vai dar esse dom foi o próprio Deus. Agora eu tenho esse dom. Cuidado, hein? Cuidado. E esse cara, será que esse cara tem esse dom? As meninas namoram com ele antes dele saber como que é esse negócio. Que dom é esse? Não me explora não, bichão. Ainda bem que o bichão está firme na graça. Cada um ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de determinado modo e outro de forma diferente. Tá vendo? Multiforme graça. Eu sou do modo. Eu sou de um modo, o pastor de outro modo. É isso, pastor Jair. Dá o microfone. Olha, eu acredito que eu nasci para o casamento, né? Só que tem uma coisa, eu sou muito bem resolvido vivendo comigo mesmo, né? Eu moro sozinho. Isso não é propaganda não é marketing pessoal não. Mas a ideia é que tem muita gente que se divorcia, cai numa situação e depois ela tenta se autocurar através de outro relacionamento. Isso não dá certo. As pessoas saem machucadas de uma relação, saem feridas, e eu estou falando aí das duas partes se não tiverem filhos, porque se tiverem filhos também o trauma acontece nos filhos. Mas a ideia é você pensar que você não deve buscar um segundo relacionamento para curar as mágoas do primeiro. Isso não te ajuda. Então, cure-se primeiro, trate-se primeiro, aprenda a se perdoar, a perdoar a pessoa que viveu com você, e aí eu acredito que você pode até ter sua vida restaurada nesse sentido. Tudo é uma perspectiva, vem de uma perspectiva bíblica, mas sobretudo ela vem através do temor a Deus e da ideia, né, da gente se render à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a mulher é melhor que o bom vinho, né? Cara, eu nunca tomei um vinho de verdade, né? Eu falava, então como que eu vou comparar a minha esposa? O vinho mais caro é que está armazenado, alojado, não sei, na madeira mais cara, que é de sândalo. Sândalo, que deve ser quanto que deve ser um vinho desse? Muito caro. Depois eu vou puxar aqui. Então primeiro você tome vocês tomem um vinho desse e compare a sua futura mulher, futura esposa, futura noiva. Você fala, não, o vinho é melhor. Aí você fica igual o Paulo, eunuco, não é assim? Sândalo é a madeira do verdadeiro. O irmão vai te tacar na fogueira. Primeiro você faça isso, depois você veja se você vai casar. Porque aí a gente compara o que Salomão. Se Salomão está dizendo isso, então a mulher, ele deve ter tomado um bom vinho. Então a mulher é melhor que um bom vinho. Ok? Mais algum questionamento? Oferecimento, o cristão de quebrada, logo mais a gente está num processo de impedimento, mano, que tem que orar. São algumas falhas técnicas, mas está sendo resolvido, e se tudo der certo, Deus abençoar, logo menos a gente está trazendo aí a marca. Como o nosso amigo ali trocou a mulher pelo bom vinho, a gente vai lançar também um vinho cristão de quebrada. Logo mais pisoteado com os nossos próprios pés a uva. Beleza? Para os encerramentos, manda uma mensagem para sua mulher. Não, minha esposa realmente é melhor do que qualquer vinho. Mas eu preciso experimentar o sandalo aqui. Jairzão tá na pista, quem quiser e se propor a casar com este varão, venha nos visitar na Igreja Batista Oásis. Cidade Tiradentes, Ragué Bischoff, 6.700, ao lado do Mercado Negreiro. Jovem Ederson também está na pista, por opção. Quem patrocinou esse canal por enquanto é a Mecânica Ederson de Quebrada. Mecânica fica em Guaianazes, qual é a rua? Além Paraíba, número 4. Rua Além Paraíba, número 4. A suspensão. Se você quer um carro rebaixado, ele tem a suspensão. Se você quer um carro alto, Jeep, ele tem a suspensão perfeita para o seu carro. É isso, né? E, pastor Jair, uma mensagem final aí para aqueles que estão nessa situação.
Maravilha, eu tenho comigo que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Eu tenho comigo que o casamento, ele é uma instituição estabelecida por Deus, mas que pode ser quebrada exatamente pela dureza do coração do homem. Então nós precisamos tratar o teu coração. Então, querendo, a Oásis está aqui de portas abertas. Nós temos o pastor André, que é um pastor de excelência, um homem bíblico. Nós temos pessoas como Everton, eu mesmo, enfim, a igreja como um todo está à disposição de você, ok? Então, não passe por essas situações sozinho, vem, procura ajuda. Obrigado, até o próximo programa Cristão de Quebrada Podcast, tamo junto, é nóis.